Potencial de eletrodo, uma medida arbitrária e relativa. Grupo Ana Clara, Fábio Augusto e Valentina Scheider. O objetivo do artigo é demonstrar a natureza relativa e arbitrária do valor dos potenciais de eletrodo, utilizando um eletrodo de referência não convencional, um cilindro de grafita inserido em uma laranja, que serve como eletrodo de referência. Origem dos potenciais de eletrodo. Quando há um equilíbrio na interface zinco metálico e a solução, indica que as reações direta e inversa acontecem com a mesma velocidade e envolve a transferência de elétrons entre o metal e os seus íons em solução. Essa diferença de potencial existente entre o metal e a solução é o que chamamos de potencial de eletrodo. Equação de Nernst. Nernst foi um químico alemão, o primeiro a deduzir uma equação que permitiu calcular o potencial de eletrodo, como mostrado na primeira equação. Utilizando-se o logaritmo decimal e substituindo-se os valores de RF, a 298 kelvins, essa equação pode ser reescrita. Podemos perceber com a equação de Nernst que a diferença de potencial depende da natureza do metal utilizado, da concentração de seus íons em solução e da temperatura. Aqui temos possibilidades de medidas de potenciais. Na figura A, uma tentativa sem sucesso utilizando apenas uma interface eletrodo-solução, e a medida B realizada com êxito, utilizando um sistema com 2 eletrodos. Medidas de potenciais de eletrodo, necessidade de um sistema de referência. Como acabamos de ver, para medidas de potenciais de eletrodo, há necessidade de um sistema de referência. Podemos calcular a variação do potencial de eletrodo do caso anterior com o sistema de referência através da equação mostrada. A introdução do segundo eletrodo é para que ele atue como um sistema que possua um potencial constante. Sendo assim, considerando o termo potencial de referência menos o potencial do sistema da equação como constante, a equação pode ser reescrita. O eletrodo padrão de hidrogênio consiste de uma chapa de platina recoberta com um depósito negro de platina mergulhado em solução aquosa de ácido clorídrico, no qual se atribui arbitrariamente o potencial de eletrodo igual a 0 volts. Dessa forma, é possível observar que todas as medidas de potenciais de eletrodo são, por natureza, medidas relativas e ao mesmo tempo arbitrárias, pois sempre é necessário um eletrodo de referência. Para a construção da pilha, precisaremos de um voltímetro digital, grafita obtida de pilhas usadas, metais como chumbo, chapa de zinco e fio de cobre, soluções de nitrato de cobre, béqueres de 50 ml e lixa fina para polir os metais. A ponte salina é de fundamental importância, tendo em vista que ela mantém a eletroneutralidade das soluções e fecha o circuito elétrico. Para a construção, precisamos de um tubo de vidro ou plástico de diâmetro de 1 cm, solução aquosa de nitrato de sódio de concentração 1 mol por litro e chumaço de algodão. Utilizando um tubo em forma de U, completa seu volume com a solução aquosa de nitrato de sódio, deixando um espaço vazio de 1 cm no topo, para ser preenchido com algodão, que vai permitir que a solução interna não escoe quando o tubo for invertido. E então, a construção da pilha como ilustrado. Temos aqui a medida do potencial de eletrodo de zinco imerso em solução de seus íons nas condições padrão, utilizando o eletrodo padrão de hidrogênio como referência. O valor do potencial obtido é de menos 0,763 volts. Resultados e conclusões. Aqui temos a medida do potencial do eletrodo de cobre em solução de nitrato de cobre 1 mol por litro, utilizando o eletrodo de referência não convencional, que é o eletrodo de referência de laranja. A medida obtida é 62 mV. Como é possível observar na tabela de valores de potenciais de eletrodo obtidos quando é usado um eletrodo de referência de laranja e o padrão de hidrogênio, observamos que com a mudança no sistema de referência, outros valores de potenciais são obtidos, mas a sequência da série permanece inalterada. Para cada laranja utilizada, obtém-se diferentes valores de potencial para o mesmo metal. Isso ocorre porque o suco de laranja tem uma mistura complexa de substâncias que variam de uma laranja para outra. Sugestões. O potencial dessa pilha em relação ao eletrodo não convencional pode ser calculado através da equação mostrada. O valor obtido é positivo, o que significa que a reação envolve um processo espontâneo. Recomendações. Os sais de cobre, zinco e chumbo utilizados nesse experimento são substâncias tóxicas e representam sérios riscos à saúde e ao meio ambiente. É recomendável que as suas soluções sejam reaproveitadas e não descartadas em pias ou solos.